Olá, tá começando mais um Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online, o nosso canal no YouTube. O Central do Esporte hoje destacando o que é que aconteceu com a seleção brasileira, hein? Aqui do meu lado, parceiro já de Central do Esporte, tudo bom, José Quintana Júnior? Tudo bem, a parte da seleção brasileira que a gente vai falar em seguida, a gente tem muitos motivos para comemorar, né? A gente tem a gurizada do rugby, que conquistou novamente o título da segunda divisão do Campeonato Gaúcho. A gente também a presença ilustre hoje de um participante, infelizmente não do nosso aniversariante da casa. O professor Gilson Piber não quis pagar o bolo e aí não veio participar do programa hoje. Mas temos a presença do professor Dida. Desculpa, já te antecipei, já apresentei o nosso convidado. Não tem problema, ele é sempre uma honra, né, professor? Luiz Fernando Nunes, Dida, ele é o Dida que é um adido atuante pelo esporte de Santa Maria. Tudo bom, professor? Tudo bem, mano. Prazer muito grande sempre estar junto com vocês e falar daquilo que fiz da vida de uma profissão, mas muito mais por prazer, por gostar do esporte. Sempre bom a gente estar aqui falando dessas coisas maravilhosas que é essa vida esportiva. Gilson, parabéns, felicidades pro senhor, mas está devendo o bolo. O Dida conhece o professor Gilson Piber. Será que ele não quis pagar o bolo, hein? Pão duro? É verdade, ele tem um probleminha de bolso costurado. É? E aí às vezes tem alguma dificuldade. E talvez a autorização da dona Marise também, que não foi. Olha aí, ó, tá revelado. Então... Mas é uma grande brincadeira nossa. Parabéns ao professor Gilson Piber, que está completando mais um ano de vida nesta terça-feira. Bom, vamos lá. 35 parece, né? Parece que é, né? 35, por aí mais ou menos. Desconta um pouquinho, bota 3 ou 4 números a mais. Ó, o Gerê tá dizendo. Enfim, isso aí a gente revela outra hora. Vamos falar então de seleção brasileira, porque o Brasil está eliminado da Copa América Centenário, depois de também já não ir muito bem aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018 e depois de ter tomado aquele 7-1 e ter perdido. Bom, nem precisa falar mais, né? Brasil e Alemanha, 7-1, aquela coisa toda. E é por esse motivo que a gente está trazendo o professor Luiz Fernando Nunes, o Dida, para falar um pouco da experiência dele, para saber, professor, o que é que aconteceu com a seleção brasileira. O Brasil não mete mais respeito contra ninguém, me parece, não impõe mais respeito contra ninguém e ganhou do Haiti de uma maneira que... Quem é o Haiti, né? Com todo respeito ao Haiti, quem é o Haiti no futebol mundial, né? Na verdade, o Brasil, de muito tempo, ele já vem dando demonstrações de que ele parou no tempo, né? E isso é uma culpa de quem está trabalhando também no futebol, de quem está formando atletas, de quem está dirigindo esses atletas, mas fundamentalmente de quem dirige o futebol como um todo, né? Porque os escândalos estão aflorando a todos os momentos aí, a parte da gente saber que o futebol é comércio, é uma empresa muito forte sempre trabalhando, mas nós tínhamos que ter um pouquinho mais de seriedade até em respeito aos torcedores, que são eles quem pagam essa conta e pagam com a paixão, que é uma coisa que a gente deveria ter sempre um pouquinho de respeito quando se fala na passionalidade do esporte. E o nosso Brasil, aí a gente vem vindo a morte anunciada, desde 2014 a gente fala, temos que rever as coisas do futebol, já tem 2 anos praticamente o que foi feito, né? Na verdade, a única mudança que houve da seleção brasileira foi a troca do treinador, porque tiraram o Filipão, pós-Copa, e o Dunga. O Dunga já tinha havido uma passagem durante um período, talvez trouxesse coisas novas, mas na verdade pode até que ele tenha trazido algumas coisas novas em relação ao futebol em si, mas o esporte gestado não houve mudança alguma. Então isso é muito triste, muito difícil de ver. Nós estamos com uma escola bem ao nosso lado aqui, a Escola Argentina, dando exemplo de formação de treinadores. Se nós fizermos uma análise aí das seleções que estão em nível elevado, aí, acho que 90% delas são dirigidas por treinadores argentinos. Nós temos que ter um cuidado com isso também. O que está acontecendo? Acho que a nossa cultura esportiva ela não está tão elevada assim, e a ponto de alguns treinadores de fora, agora quem passou das equipes brasileiras, passou para a próxima fase de campeonatos sul-americanos, aí está comprovando isso. Então nós temos que ter um cuidado também com os nossos treinadores, porque eu acho que aí começa. E claro que a gestão, né? A gestão é complicada. Eu concordo muito com o professor Dida. Inclusive, o único brasileiro que está numa fase de semifinal da Libertadores é treinado por um argentino, né? É complicado, Jareta, mas assim, há poucos programas eu falei que torcia contra a seleção brasileira e fui mal interpretado por algumas pessoas que disseram que a minha parte deveria ser torcer para o Brasil. Mas o motivo pelo qual eu torcia contra a seleção brasileira não é pelos profissionais que lá estão e muito menos pela pátria Brasil, mas é pela organização, exatamente, pela administração do futebol brasileiro. Porque da forma com que é feito o futebol, quem é que se dá bem, quem é que sai vitorioso com esse processo? Os empresários e os cartolas, os dirigentes.
Por que estão sendo investigados? De que cifras, de que valores estamos falando dessas pessoas que não podem sair sequer do país ou que estão presas? Estamos falando de valores que poderiam sim ser investidos no esporte brasileiro, na formação de jogadores, na organização. E eu diria mais, o futebol brasileiro não é profissional. Ele tem uma estrutura ainda amadora, como se fazia futebol há muitos anos, mas o futebol modernizou. Se a gente for para pensar na era Pelé, o Santos ia para a Europa enfrentar o Milan, enfrentar times de ponta da Europa, de igual. O Santos não ia jogar como time pequeno, ia jogar de igual para igual, ganhava lá, empatava, vinha no Brasil, ganhava, era outro modelo de competição. Hoje, os times brasileiros, quando vão para a Europa disputar um título mundial, vão como um time pequeno. Os últimos campeões, o Corinthians, por exemplo, contra o Chelsea, jogou como time pequeno, fez um gol, mas jogou recuado. O próprio Internacional contra o Barcelona, não é que o Internacional joga com um time pequeno, mas tu não vai jogar de igual para igual contra o time europeu, tu sabe que joga por uma bola. O São Paulo contra o Liverpool, aquela vez foi o gol do Mineiro, o resto foi pressão do time inglês. Porque o futebol brasileiro não consegue mais fazer frente com essas escolas, que claro, tem muito mais dinheiro. Mas eu acho que essa questão da desorganização, um exemplo, Copa América, o calendário brasileiro está rolando frouxo. Direto. O Campeonato Brasileiro não para. Ou seja, não é feita uma preparação, uma organização por parte da CBF. O que a CBF faz de fato em favor dos clubes? E, enfim, mas vai muito mais além. Eu acho que a gente hoje tem um sério problema em termos de organização, de preparação. E volto a dizer, antigamente os atletas se formavam ao natural, né? O menino era bom na escola, era bom. Isso é importante a gente falar, até tu vai pegar num ponto que eu acho fundamental sobre a formação antiga e a formação agora. Se nós pararmos para fazer uma análise, vou te cortar, mas não, mas parar por favor, fazer uma professor. análise assim, ó. Grêmio Internacional, vamos falar do nosso estado aqui. Da nossa aldeia. Dizem que estão trabalhando em categorias de base. Pega 80% desses atletas que jogam nas categorias de base, eles não são gaúchos. Eles são buscados lá fora, porque os olheiros estão já com empresários precocemente, né, atuando nessas equipes, vão lá e trazem um jogador de fora, pagam um pouco mais de nada, colocam na categoria de base do Grêmio, na categoria de base do Internacional, e eles continuam, sim, dando uma amostragem aí para o nosso público, que eles têm escolinhas, que eles têm aquelas categorias de base ali, mas não é aquela que fomenta realmente a formação e aquele atleta profissional. E o exemplo maior é que eu estou dando, que tipo de trabalho está sendo desenvolvido quando tu pegar um menino hoje com 20 anos que ele ainda bata apenas com uma das pernas. Perde-se muitos gols por chegar na frente do gol e não conseguir finalizar da forma mais correta. Por quê? Estão sendo trabalhados realmente lá da base. Então, essas coisas a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente fala, né, porque é muito tranquilo, tá latente isso aí. Hoje nós pegamos o nosso treinador Dunga justificando a todo momento que não há tempo para treinamento, certo? Entendemos isso? Não há tempo para treinar uma seleção. Bom, quando tu não tem tempo para treinar uma seleção, tu tem que primar pela sequência. Se tu puder manter uma equipe jogando o maior número de jogos possíveis juntas, maravilha, tu vai dar entrosamento. Ou seja, quanto menor a mudança na escalação, melhor para entrosar a equipe. Então aí tu tem um sistema de jogo definido, tu tem um sistema tático que tu entende que é o interessante, tu tem uma estratégia de jogo. Tu joga 2 partidas assim. Na terceira, pela ausência de um atleta, o que tu faria normalmente? Tu substitui, coloca um da função e segue o mesmo sistema de jogo, mesmo sistema tático. Não. Aí nós trocamos, colocamos 2 jogadores diferenciados, com qualidade técnica inegável, mas que muda toda uma forma de jogo. Isso falta o quê? Falta coerência e convicção ao treinador. Ou então nós vamos entender que é necessário mostrar esses 2 atletas para o mundo, porque eles ainda estão naquele processo de busca do mercado exterior, aquela pressão que a gente fala, né? Tem um gestor de seleção que é inadmissível. Acho que de uma maneira mais ética possível ele não poderia se manter empresário. Ou acreditamos que o Gilmar Rinaldi deixe de ser empresário ao término da passagem dele na seleção brasileira? Não, ele vai continuar no mercado. E desta forma a influência bastante grande que tem, aquele tráfico de influência que existe no meio, acaba passando isso para nós torcedores, para a gente que gosta do esporte, que a gente conhece, que anda lá por dentro, e o que faz? Nós temos um olhar um pouquinho diferenciado. E claro, sim, que vamos fazer quadro comparativo com o futebol europeu, com as outras culturas que estão sendo desenvolvidas, sim, porque nós achamos que somos os melhores ainda. Até podemos ser, mas nós não estamos mostrando, então não adianta. Nós não vamos não é que nós não sejamos desrespeitados lá fora, é que nós não nos respeitamos aqui dentro, e nesses embates com essas outras equipes, realmente, a cultura é essa, né?
nós pensamos que o estádio deles é melhor, que o vestiário deles é melhor, que o gramado é melhor, fardamento, que isso e aquilo, mas e o trabalho? O trabalho nós poderíamos. Professor Dida Quintana, a gente tem umas imagens da década de 60 e do início da década de 70 para mostrar para vocês como era a parte física, enfim, o trabalho, né? A gente vai rodar aqui, o pessoal de casa vai ver também como era o treino naquela época, por exemplo, aí uma preparação da seleção brasileira para a Copa de 66. E eu quero que vocês me corrijam, eu não quero ser crítico e nem dizer que a preparação essa aí era melhor, ou que a de agora é melhor, enfim. Mas me parece, por exemplo, em determinados momentos que alguns fundamentos que eram treinados esta época aí, não são treinados hoje em dia, ou existe um preciosismo na preparação, talvez, na questão técnica de jogadas, enfim, não sei, ou muito mais na parte física, uma ênfase, algo que talvez nessa época não existisse. E uma coisa que eu quero chamar a atenção também, que eu acho que um pouco talvez o futebol brasileiro pode ter passado por esse problema, é quando transformaram o futebol em um negócio e o esporte ficou, digamos, em segundo plano, eu acho que o futebol brasileiro perdeu muito. E aí eu faço uma referência ao que a gente está vendo aí. Tem algum patrocínio nessas camisas aí? Mas é interessante porque no mundo inteiro o futebol evoluiu, né? Virar negócio se tornou um problema só no Brasil. E na verdade o fato dele ganhar, hoje, daqui a pouquinho vai estar o pessoal do rugby aqui conosco celebrando o título. Vai ver a dificuldade que o pessoal do rugby tem para conseguir um patrocinador. Então, na verdade, o que eles gostariam é que o incentivo aqui no Brasil fosse semelhante, claro que isso é utópico, mas que o rugby tivesse o apoio que tem o futebol. Então, o apoio é justamente a solução. Tu já tem toda uma estrutura montada de recursos, de televisão e de dinheiro. Só que, na verdade, a única coisa que profissionalizou no futebol brasileiro foi a parte rentável. Foi a parte dos empresários, foi a parte de venda de jogadores. Que seriam, digamos, um negócio. Não tem mais aquele gosto de torcer por uma seleção e ver ganhar e vencer a partida por vencer, né? E a Parece prova, que tem um resultado, tem aquela a prova coisa. disso é que alguns dos melhores jogadores dos últimos campeonatos brasileiros, a gente já falou isso anteriormente, mas são estrangeiros. O Montijo, o Conca, o D'Alessandro, e são jogadores que nunca se firmaram no cenário europeu. São essas coisas assim que a gente precisa, quando falam, temos que fazer uma reflexão, está se falando desde 2014, se ouve Galvão Bueno falar, Ronaldo e o Casagrande apregoando a entrada de dois jogadores e dizendo como tinha que ser feito. Aí o Dunga fez o que ele tinha pedido, aí qual é a responsabilidade que eles têm sobre aquilo que aconteceu, né? E eles não apontam esses detalhes, que assim, os melhores jogadores realmente do Campeonato Brasileiro nos últimos tempos são jogadores estrangeiros, são formados em outras culturas esportivas. E aí nós temos grandes jogadores nossos aqui, saindo precocemente, e eu sempre bato numa tecla que eu dizia assim, ó, época de Zico, Sócrates, os grandes jogadores... Temos imagens aí também, que professor. saíram do Brasil, eles saíram com 22, 23 anos, que eles estavam maduros para jogar no exterior. Hoje, a maturação esportiva, 16, 17 anos, os nossos atletas estão indo embora. E esses meninos, eles não têm ainda nem a condição de um enfrentamento com as culturas diferentes que eles vão ter lá, coisa que modifica, língua, tipo de vida. E aí nós fizemos assim, todos esses jogadores que estão passando nessas imagens, esses jogadores marcaram época, e porque jogavam muito futebol, mas quantos deles saíram do país? Saíram num momento já de maturidade até pessoal. Isso aqui são ainda imagens da época do Pelé que estava rodando. Exato. Ali. E o que aconteceu também no nosso, que eu vejo assim, ó, eu lembro quando eu estava trabalhando lá no início dessa fase moderna do esporte, nós tínhamos um modelo muito legal feito de trabalho que era do Guto Ferreira, que hoje é treinador da Chapecoense, e o Lisca, que trabalhava na Ubra, e que eles introduziram aquela metodologia de trabalho de campo reduzido, né, que isso é uma escola espanhola e escola argentina que usava muito. Trabalhava-se muito isso. Só que chega um determinado momento que tu tem que começar a ver se a nossa realidade é para isso. Então nós tínhamos o que dentro do Brasil? Meninos formados em campinhos de areia, em campinhos de grama rala, né, conduzindo bola, dando drible, jogadas de efeito. Bom, com o advento do campo reduzido, se começou a trabalhar 2, 3 toques, tirou-se essa liberdade do atleta, aquele improviso, aquele drible bonito. Hoje tu não vê um atleta pegar a bola e partir, né, bater no peito e dizer, eu vou passar por ti, vou entrar, vou área dentro, driblando. As finalizações de fora da área terminaram também por esse tipo essas metodologias de trabalho. E isso precisa ser visto. Isso precisa ser visto, porque aquilo que era bonito lá pela Europa, por outros lados, eles já mudaram. Eles já mudaram os tipos de trabalho. E nós trazemos, acho que sempre com um atraso para cá, 5, 6 anos depois das coisas estão acontecendo, nós estamos colocando ali. Então, assim, é inadmissível que nós, enquanto
praticamente escola de futebol. O Brasil era uma escola de futebol e hoje está perdendo, estou dizendo, aqui ao lado, na Argentina nós estamos fazendo trabalhos maravilhosos ali, quem tem a oportunidade de ir à formação de ex-jogadores que eles estudam para serem treinadores, eles não são aqueles que penduram a chuteira ali, muitos dos nossos treinadores nem penduraram a chuteira ainda, porque eles ainda vão para dentro do campo treinar junto com o jogador, né? Vão mostrar como é que bate na bola, quando isso não é mais competência dessa pessoa fazer isso. E isso vem desde a base, infelizmente isso vem desde a base e reflete lá. Nós temos também imagens da Copa de 82, aí vai aparecer aquela seleção genial, né, que encantou o mundo e não foi campeão do mundo, na verdade, e a gente está vendo imagens, e muitos, Quintana e professor Dida, desses atletas que estão defendendo a seleção brasileira nessas imagens aí, eles acabaram saindo do Brasil, foram jogar na Europa, foram jogar no Japão, foram jogar, enfim, nos Emirados Árabes. Será que não foi aí que o Brasil acabou exportando demais o conhecimento que o Brasil tinha de futebol para outros países souberam assimilar muito e bem para hoje ganhar do Brasil e fazer o que fazem, fazer frente ao Brasil? Eu vou me antecipar o Quintana, mas eu vou falar uma coisa que eu acho interessante. Sim. Eu tenho observado e acredito que os Estados Unidos, dentro de 8 anos, ele vai estar entre as 4 melhores equipes, melhores seleções. Mas por conta disso? Em função de que eles começaram a aprender o futebol. Primeiro aprender o futebol, para depois eles mesmos ensinar. Porque eles se deram conta que eles têm tudo para fazer. Tem cultura, tem estrutura, tem tudo que pode ser. Eles não tinham o quê? A matéria-prima, o atleta sendo feito. Então eles foram buscar algumas coisas fora e levaram para lá. O que o Brasil trouxe de fora para dentro? O Brasil trouxe a preparação física. Na época de 70, Cláudio Coutinho deu um banho de preparação física, instituindo um moderno trabalho na época, que o modelo Cooper, que era do Dr. Kenneth Cooper, baseado na atividade aeróbica, né, que são esses modelos que foram utilizados durante muito tempo. O Brasil importou a força de lá. Então nós tínhamos uma técnica, qualidade muito grande, e nós fomos buscar da Europa, lá da Alemanha, que era uma das melhores escolas de treinamento esportivo, fosse buscar trabalho de força. Aí importaram um Apollo, que era um aparelho que formava, né, o Gilberto Tim foi um dos grandes instrutores dessa parte da condição física, e aí nós começamos a tentar nos nivelar no aspecto físico com totalmente diferente. Nós temos uma questão diferenciada. O Brasil é um país continental, tu vai ver que lá no Nordeste tem grandes jogadores, mas a condição física deles, e isso depois acho que os meninos do rugby podem falar bastante sobre isso, sobre a diferença que tem, né, da complexão física, o biotipo dos atletas. E nós começamos a querer fazer esse tipo de coisa, abrimos mão de jogadores, jogador pequeno não pode jogar mais no Brasil. O primeiro teste que você faz é da altura, da envergadura, e aí nós estamos perdendo a essência que nós tínhamos, que era o talento. Nós tínhamos que... e nós exportamos como desenvolver esse talento, e isso está acontecendo agora. Tá? Então, países com muito menos condições, vamos dizer na América do Sul, já vamos falar na América do Sul, com muito menos condições financeiras do que nós, estão tendo formação de atletas muito melhores do que as nossas. E aí eles estão levando algum brasileiro lá para ensiná-los? Não estão mais. Qual é o treinador brasileiro hoje que sai e vai trabalhar lá fora? Né? E os nossos jogadores estão indo basicamente para onde? A busca do lado financeiro. Vai para a Coreia, que é o mercado chinês, né? É o mercado chinês, agora que vai acrescentar o que no contexto esportivo? Nada. Não vai acrescentar nada. Então tu ficar treinando lá na Ucrânia, lá com temperaturas horríveis, que tu treina 2 horas por dia e depois não pode treinar mais. Isso acabou complicando o nosso país aqui, porque nós ficamos jogando e não tem o respeito também pelo atleta. Tu joga um ano todo, né? Nosso calendário deveria já estar, eu acredito que nosso calendário já deveria estar mais parecido com os calendários europeus, porque agora enquanto a Eurocopa está tudo parado, está todo mundo participando lá, jogando, nossos atletas estão aqui, nós torcendo para que os jogadores do Brasil caiam fora, para que as equipes se fortaleçam. Eu vi até alguém falar que agora o Campeonato Brasileiro vai melhorar, porque retornam alguns jogadores que estavam ali. Vamos aproveitar também que o professor Dida trabalha na rede pública de ensino, como professor de educação física e tudo mais. Eu gostaria que tu trouxesse, Quintana, aquela ideia que nós conversamos de bastidor hoje aqui. Eu e o Gereta, a gente conversou a manhã inteira, a gente ficou debatendo sobre esse assunto. Eu queria que tu trouxesse aquela ideia até para a gente questionar o professor Dida sobre a formação na escola, por exemplo, né? Desde a escola ser trabalhado, a idade do menino. Sou crítico disso e posso falar bastante. Mas é uma questão assim, em primeiro lugar, quando a gente fala em profissional, vamos imaginar o seguinte, trazendo uma metáfora para a nossa profissão. O que se imagina de um jornalista profissional? Em primeiro lugar, que tenha uma boa apuração de informações, que tenha um bom texto, né, que tenha credibilidade, né, e que tenha agilidade, entre uma série de outras características do jornalista. Se ele não tiver essas características, ele não é profissional. E alguma coisa ficou falha no seu processo de formação, de maturação
da profissão. E muitas dessas são inatas, né? Isso já está e ele vai buscar. Perfeito. Vai agregar algumas coisas. Exatamente, ele vai ter que correr atrás. O que seria um jogador profissional? Isso que o professor Dida falou, basicamente, primeiro, ter um bom domínio de bola, ter um bom passe, saber chutar tanto com a perna direita quanto com a perna esquerda, isso é o básico, saber cabecear, saber se posicionar e saber ter um pouco de leitura tática de jogo, de variações táticas durante uma partida. Por exemplo, tu está vendo que o adversário está pressionando pelos lados. Talvez ele esteja com a intenção justamente que tu seja atraído para abrir as laterais para que ele tenha acesso pelo meio de campo. Talvez seja... Tu tem que ter toda essa leitura durante um jogo. O futebol é um esporte coletivo e por ser coletivo é extremamente tático. Como é que saem os jogadores brasileiros hoje para o mercado? A maioria não entende nada de tática. Eles não entendem nada, absolutamente nada do que está acontecendo no jogo, com uma deficiência técnica impressionante em termos do seu fundamento, sua posição. Um lateral que não sabe marcar e não sabe cruzar não pode ser lateral. Não pode. Tu entende? E isso é uma questão, por isso que eu digo que não é profissional. Quanto a essa questão da formação que o Gereta diz, eu não sei se a gente vai rodar imagens depois da escola alemã. Vamos mais para o final. Nós temos imagens ainda da Copa de 82 aí. Da 82 estava rodando antes ali, aquele gol do Zico. Temos mas final da Copa de 70 aí para o pessoal saudar também. O que ocorre hoje, o senhor falaste nos Estados Unidos, né? Que se trabalha muitos países ainda, como se chamava antigamente de primeiro mundo, e eu acho que ainda existe esse distanciamento entre o que era o primeiro mundo e o terceiro mundo, que diz que virou primeiro mundo também, eu acredito que não, mas enfim. Que eles trabalham de forma primordial a educação. Tudo é atrelado à educação. Por exemplo, a universidade, se tu for um bom atleta, tu tem, digamos, acesso a essa educação. Na Alemanha funciona da mesma forma, porque tu desenvolve também o intelecto para duas situações. Uma que como atleta é muito importante que tu seja astuto, que tu tenha discernimento de uma série de situações, mas caso o esporte não venha dar certo na sua carreira, vai ter opções de fazer uma faculdade, ou de abrir uma empresa, enfim, fazer um concurso, das mais variadas opções que existem. Então, é muito importante que seja trabalhada a questão também intelectual do atleta. E hoje no Brasil, o nosso ensino básico ele é muito deficitário. A própria questão da valorização dos professores, a questão da estrutura nas escolas. E tu tem esse déficit já na questão da questão social, na questão educacional. Agregada à falta de profissionalização do esporte, dessa formação, o resultado tem muito a ver com o que a gente vê. Só que, para se discutir isso, para se mudar de fato isso, é preciso que quem é responsável por essas esferas de forma atue concretamente. Não fique numa questão de empurra-empurra, onde até porque a FIFA regulamenta a questão da participação do governo na confederação que organiza a entidade máxima de futebol do seu país. Ou seja, o governo não pode atuar em relação à CBF. E aí fica uma situação onde a CBF diz que a questão do ensino e educação é com o governo diz, não, quem forma jogador são vocês. E na verdade quem forma jogador são os clubes. Sem incentivo algum, tanto de governo quanto da Confederação Brasileira de Futebol. E os clubes visam o que com a formação de jogadores? A venda para sanar as dívidas. Aí sobra um pão e eu acho que aí entra naquilo que eu digo que eu sou bastante crítico, onde eu identifico de muito tempo que nós terminamos com o desporto escolar. Por que terminou o desporto escolar? Porque as aulas de educação física, que antes eram feitas no contraturno, tu tinha prazer em voltar à escola à tarde para tu ter aula de educação física, em que os seus professores de educação física trabalhavam, davam suas aulas normais para todos e em determinado momento faziam as suas formações das equipes, né, dentro daquela... Tu passava por todas as modalidades, tu te destacaria numa e aquela tu seria melhor desenvolvido. Hoje, as aulas de educação física estão sendo feitas dentro do turno. Isso é um fator limitante. Turmas mistas. É difícil tu trabalhar futebol, handebol, outras modalidades com turmas mistas dentro do horário em que tu já vai enfrentar algum problema com o professor do próximo período, porque os alunos vão para a sala de aula suados, já vão enfrentar um problema com o professor do período anterior, porque 15 minutos antes de terminar a aula eles já estão com a adrenalina a mil, porque eles vão ter aula de educação física depois. Então, essas coisas que começaram, assim, os pensantes da educação, que não se deram conta que isso teria reflexo na formação do atleta lá adiante. Ninguém brigou por isso. Ninguém brigou por isso. Ficou uma forma muito simplória para o profissional da educação física, vai lá das suas aulas, acabou esse desporto escolar e alto nível que tínhamos. Isso tem reflexo aonde? Tem reflexo nas Olimpíadas, tem reflexo nas competições estudantis, muito fortemente. Aí, esses próprios profissionais, eu dizia isso, assim, como é que eu, enquanto profissional da educação física, eu dou uma aula de futebol dentro da escola,
de qualquer jeito, mas eu ali na esquina eu tenho uma escolinha em que eu dou a melhor aula do mundo, se eu sou o mesmo profissional. E isso não acontece fora daqui, fora do Brasil. Então nós temos essa dificuldade dessas aulas. Se fala em muitos programas de incentivo ao desporto escolar, mas na verdade 90% deles são balela, é feito única e exclusivamente com outros objetivos, e nós não temos realmente essa exata formação, porque aí nós não trabalhamos o desenvolvimento motor do atleta. E aí tem outra coisa que eu também critico, e que essa eu sei que eu vou tomar bastante sarrafo sempre, né, mas não há problema. Nós temos uma precocidade competitiva, tem categorias sub-7, sub-9, sub-11 disputando campeonatos. Eles estão sendo preparados para ganhar, tem que colocar uma medalha no peito. Tá? Que eu entendo que talvez essa seja a única medalha que algum desses meninos vai ter na vida. Mas isso é interessante, que tu pega o meu filho com 7 anos, hoje foi campeão escolar, foi campeão de alguma competiçãozinha lá, maravilha. Mas o que ele aprendeu? Ele sabe bater com 2 pés, ele sabe fazer alguma coisa. O desenvolvimento motor dele, que isso é importante, que nós temos que ter um cuidado com o desenvolvimento. Então, esses também são coisas que a gente tem que ter cuidado. E naquele aspecto cognitivo que tu fala aqui, é importante que todos os atletas saibam fazer uma leitura daquilo que eles estão fazendo, e é preciso também que eles tenham desenvolvimento cognitivo, que eles também aprendam, né? Vamos aproveitar, já que ele está falando, vamos mostrar, é o futebol nauta, né? Acho que uma máquina, enfim, mas, assim, uma sala. Só para dar um exemplo, vai ver. Em 2005 a gente levou uma equipe de Santa Maria para jogar a Copa Santiago de Futebol Juvenil. Daquele grupo de 20 atletas, todos eu insistia para que eles continuassem estudando. Daquele grupo de 20 atletas, 18 têm curso superior. Quantos seguiram jogando? 1 ou 2 e acabou parando depois. Mas eles não deixaram de fazer o esporte bem feito. Professor, isso é o sistema do Borussia Dortmund, que trabalha justamente os fundamentos. Olha que interessante. Acende uma luz, ele tem um tempo máximo para colocar a bola e tem que ter um ponto certo. Domina a bola e ele bate dentro da onde acende a luz. E tem um tempo determinado. Ele não pode ficar pensando a vida inteira como é que ele vai pegar na bola e tudo mais. Trabalha uma série o reflexo, a precisão. É da Alemanha, né? Da Alemanha, o Borussia Dortmund da Alemanha. A Alemanha desenvolveu, aí se a gente for falar da Alemanha, nós vamos ficar 1 hora só falando da Alemanha aqui. E aí, daí a gente entra na questão da diferença cultural, econômica. Mas assim, a confederação, um país minúsculo como a Alemanha, comparado ao Brasil, em termos geográficos, tá? Pelo amor de Deus, alguém vai dizer que eu estou comparando o Brasil com a Alemanha, né? Em termos geográficos, a Alemanha é muito pequena em relação ao Brasil. Existem mais de 360 pontos que a Confederação Alemã de Futebol espalhou pelo país, além das categorias de base dos clubes, ela espalhou pelo país para a formação de jogadores. 366 para ser mais exato. Então, eu falei mais 360, não menti também. E aí, enfim, ou seja, além da formação dos clubes, porque na Europa, muitas pessoas têm a leitura o seguinte, o futebol europeu é rico, então eles contratam quem eles querem. Metade do time do Barcelona no Real Madrid é formado pelos próprios clubes. Tanto que a base da seleção espanhola é uma fusão do Real Madrid e do Barcelona. Então, eles têm a preocupação, sim, de formar jogadores. Tu pega um Bayern de Munique que forma, mas ele mais contrata, mas ele contrata quem? Jogadores do Schalke, jogadores do Borussia, do Hoffenheim. Exato, formados na Alemanha. Aí o que tem mais dinheiro acaba fazendo a base da seleção alemã, o Bayern de Munique. Mas, ou seja, a preocupação em formar jogadores de alto nível, profissionais, na concepção da palavra. Eu acho que essa seria a salvação da lavoura, como se diz, né? E eu tenho um exemplo dentro do Brasil, que tem um menino que é aqui de Santa Maria, que foi um menino porque é bem mais novo que eu, mas a gente teve o prazer de trabalhar junto, o Diogo Giacomini. Ele trabalha hoje no Atlético Mineiro e ele é um dos instrutores da Confederação Brasileira de Futebol. Mas ele está trabalhando basicamente com os técnicos que fazem aqueles níveis, como eu acho que em algum momento isso vai ter algum resultado, na formação dos profissionais que vão trabalhar com essa base. Porque isso é importante. Então, se tu pegares hoje, alguns jogadores do Palmeiras que hoje estão no time de cima passaram quando ele estava trabalhando lá. Do Atlético Mineiro, N jogadores, porque ele teve mais tempo. Do Cruzeiro também, lá no início, porque são profissionais. O Diogo tem mestrado na área da educação, isso é importante, ele é formado em educação física, tem mestrado. Eu não estou dizendo que quem não estude não possa fazer isso, mas tem que buscar alguma qualificação para isso. E essas ideias assim, da Alemanha, eu já falava há muito tempo atrás, inclusive citei, que uma das treinamentos esportivos da Alemanha, lá pelas décadas de 70 ou 80, era point. Né? E eles passaram por um período muito triste para eles, de não ganhar nada, de não conseguir chegar, e daqui a pouco tu viu essa equipe sendo
sensação, modelo, com treinadores, ex-jogadores, e aí tu diz, não, mas para um pouquinho, o cara é ex-jogador, mas ele foi buscar uma qualificação. Sim. E isso é moda na Europa. O cara que quer ser treinador, ele tem que se qualificar, ele não precisa ser professor de educação física, mas ele tem que estudar para trabalhar com aquilo que ele vai fazer. Então esses modelos estão aí, mas por que não é interessante nós fazermos isso no Brasil? Porque nós vamos tirar de lado a figura do empresário. Nós vamos tirar de lado aquele que coloca o jogador embaixo do braço e que carrega ele para um lado para o outro e diz, tu vai jogar em tal equipe, tu vai jogar em tal, e isso acaba, com esse tipo de formação, termina. Né? Vai terminar. E infelizmente aí nós ficamos nas mãos dos empresários, dos coordenadores de seleção que têm acesso muito forte a esse... então mudar como o futebol brasileiro? Como mudar o futebol brasileiro se nós não mudarmos aquelas pessoas que pensam e que gestam esse futebol. O professor Dida falou uma coisa muito interessante. Vamos fazer uma analogia bem rápida. Para mim, que o melhor jogador que eu vi jogar foi o Zinedine Zidane. É um cara mais completo. Ele é um cara até que não, ele fazia alguns gols, mas não era artilheiro por onde passava. Mas ele era o cérebro do time. É aquele cara que dominava a bola, parecia que dominava com a mão, né? Via um lançamento de longe, ele pegava com a mão e botava não fez força para jogar nunca. Ao natural. Uma técnica, uma visão de jogo, uma inteligência. Dava gosto de ver o Zidane jogando. Infelizmente, contra o Brasil e 2 Copas do Mundo, ele acabou sendo nosso carrasco. O Zidane, com toda essa qualificação, para ser treinador de futebol, ele passou por anos de preparação, de estudos, foi treinar as categorias de base do Real Madrid, o Real Madrid B, para depois o Real Madrid dizer, não, tu tem condições de ser nosso treinador. Olha a primeira confusão que teve ali, que alguém ficou na berlinda, trouxeram o Zidane para dirigir o grupo principal, no momento que ele não gostaria, que foi em meia temporada. Ele até achou que não era o momento, mas assumiu o desafio. Atual campeão da Champions League, só o maior campeonato do mundo de futebol. Sim. O Dunga nunca tinha treinado ninguém, nenhum time. O primeiro time que ele foi treinar foi a seleção brasileira. Aí nós já começamos a ver que mais nada. alguma coisa errada, começa a entender como é que funciona, o que está acontecendo aqui no Brasil. E a gente ficaria horas aqui, professor, conversando, a gente tem os meninos do rugby para saudar uma notícia positiva, ainda comemorar o título deles, mas... Estou gostando muito desse bate-papo, por mim ficaria aqui mais tempo. Mas o que o senhor acha que, além desse diagnóstico, seria primordial? Porque a solução não vai vir em curto prazo, não. O que o senhor acha que seria importante trabalhar e se o senhor acredita, de fato, que isso vai ocorrer? Eu acredito assim, o primeiro passo é a recuperação da autoestima do torcedor. Ponto. Nós temos que estar com o torcedor ao nosso lado para que ele compre essa briga e para que ele acredite que isso vai dar certo e de que forma é esse resultado. Então teria que hoje, na minha concepção, uma troca de comissão técnica, porque isso faz parte do contexto esportivo, não é que o Dunga já teve N oportunidades de demonstrar que a colocação de alguma pessoa ali que tenha credibilidade, e eu já até me animo a falar, porque hoje um dos treinadores que mais monta times no Brasil é o Tite, porque a cada ano, aliás, eu acho que a cada janela que se abre, né, na temporada europeia, o Tite está montando uma nova equipe, e ele mantém uma convicção muito forte no sistema de jogo que ele utiliza, na distribuição tática que ele utiliza, e ele faz a leitura com as mudanças necessárias durante o campeonato. Então, o Corinthians é uma equipe que começou empatando com o Grêmio 0-0, daqui a pouco ele já está chegando lá de novo. Então, isto precisa ser feito, primeiro a autoestima do nosso torcedor para ele acreditar, porque os resultados eles dependem diretamente da qualificação da equipe, mas nós não temos atletas tão qualificados assim. Então, precisaremos ter um grande comandante para que ele mostrasse, e o Dunga, infelizmente, até pela própria condição dele não dá muita abertura para diálogo, e o Tite já é um bem-falante que dificilmente ele vai ser questionado, porque ele fala com propriedade, estudou muito para isso, né? É profissional da área de educação física, tem uma formação toda, e além de ser mais um gaúcho também que estaria ainda lá, mas tem toda a qualificação que já provou. Então eu acho que no momento precisamos de credibilidade para que a autoestima do torcedor melhore, para que nós possamos ganhar alguma coisa, e aí sim nós engrenar, porque caso contrário, nós vamos continuar mandando jogador para fora do Brasil, esse jogador jogando 3 meses lá, batendo e voltando, sendo repatriados para ser solução e não são mais solução nenhuma, e nós perdemos aquilo que nós tínhamos de mais bonito, que era bater no peito e dizer, eu sou brasileiro e o futebol é aqui, somos nós que mandamos. Né? Até porque a solução definitiva é a longo prazo, mas a gente corre um sério risco de passar o maior vexame da história, que é não ir pela primeira vez para uma Copa do Mundo. Hoje, se acabasse nesse momento as eliminatórias, estaremos fora. Vamos fazer um intervalo, 1 minutinho, e na sequência voltamos com o Central do Esporte para falar de rugby, bicampeão, né? Não, bicampeão. Bicampeão gaúcho
da segunda divisão. E olha, assim, ó, vou ficar de pé aqui, não sei se o vai cortar, Manuel Vicente vai... Não vou aparecer, mas é rapidinho. Vai pra câmera 2 lá. É com o pé, vamos pra 2 lá, ó. É com o pé na primeira divisão e outro aqui na segunda, mas ó, quase pulando lá, hein. A gente faz 1 minutinho de intervalo e já volta. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET. Muito obrigado para você também que nos acompanha pelo Unifra Online. É isso, né, José Quintana Júnior? Isso Nosso mesmo. canal no YouTube. E agora a gente tem campeão aqui, já temos o professor Dida desde o primeiro... Bicampeões, desde o primeiro bloco. Temos bicampeões aqui, o Rodolfo Mileto está aí para representar o Universitário Rugby e também o Charles Paveglio. Bicampeões da segunda divisão do Campeonato Gaúcho de Rugby. Que legal, né? Estiveram aqui na semana passada, o Rodolfo esteve aqui e disse para nós, nós vamos conquistar aqueles títulos e tal. Mas aí o pessoal tá me vendo com esse negócio na mão aqui, né? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Por favor. É um Scrum Cap. Scrum Cap. Isso. Isso aqui coloca na cabeça, óbvio, né? Vamos tentar colocar aqui, ó. O pessoal tá pegando no meu pé aqui no intervalo, tá virado. Aí. Vamos colocar assim, ó, para ver se eu apresento aqui, ó. Aí, ó. Tô pronto para, pronto pra jogar. Porte físico eu não tenho, mas o aparelho eu já tenho aqui para Olha, disputar. você lá. tá mais parecido com o Jockey, será que não? Chaves. O Chaves. O Chaves, é isso, professor Dida? O professor Dida também não se aguentou ali, hein? Gurizada, mais uma vez, muito obrigado por estarem aqui no Central do Esporte e parabéns por esse título, segundo título consecutivo já. Agora tem que vencer os Centauros para chegar na primeira divisão e fazer aquele passinho que o pessoal aqui no intervalo tá dizendo que parecia que eu ia dançar a dança da chuva, do índio aqui e tal, né? É um passinho na primeira divisão e outro na primeira. Como é que tá? Um na primeira e outro na segunda. Como é que vocês estão vendo essa situação? Dá para ganhar dos Centauros mesmo? O jogo vai ser aqui em Santa Maria, né? Primeiramente, muito obrigado pelo reconhecimento e sempre pelo convite de chamar o Universitário para vir aqui no Central do Esporte. A gente está definindo hoje. Hoje já saiu uma preliminar de quando vai ser. Vai ser 26/6, só falta a federação e a arbitragem darem o ok deles. Aí vai fechar, vai ser 26/6 a repescagem e a gente já está enlouquecido, né? sai de um jogo já pensando no outro e é preparação e não para. Domingo mesmo teve um treino bem leve para relaxar a musculatura, para tirar Campeões aquela no tensão. sábado, treino no domingo. Sim. Domingo. Então, Só não foi quem trabalhou. Pô, que interessante. Que legal. Isso é a vontade de vencer, né, professor Dida? Na verdade, o que esses meninos estão fazendo aí, até falar repescagem, eu acho que não é legal, vou me meter aqui. Repescagem, na verdade, repescagem é para os outros. Vocês estão apenas na busca daquilo que por merecimento vocês já têm. Né? São bicampeões e quem vai ter uma segunda oportunidade ainda de se manter na divisão principal é a outra equipe. Né? E eu acompanhei tua fala semana passada no programa e eu acho que essa determinação é isso que faz falta, isso é base. Isto é base, né? Tu abdicar de algumas coisas, tu não tem nem empresário atrás, né? Não tem ninguém ali querendo ganhar nada, pelo contrário, eles estão correndo atrás para as coisas assim. Eu acho que isso que deveria ser modelo para futebol, né? Porque a gente sabe, eu conheço o treinador deles, né, o Brian Bax. O Brian Bax foi meu goleiro de Não é futsal, estrangeiro, né? o Brian Bax não é estrangeiro. Ele dá uma arranhada no portunhol ali, mas ele não é estrangeiro. E isso é importante, né? É muito legal e eu sempre fico muito feliz quando vocês, né, criam esses espaços assim, de divulgação desse trabalho aí, porque a Santa Maria precisa saber que tem isso. Né? O Brasil precisa saber também.
E hoje as redes sociais nos facilitam muito esse tipo de coisa, sabe? Pô, o menino joga sábado, toma uma pauleira do cão lá, né? Aí no domingo vão trabalhar porque tem que trabalhar, né? Pauleira do cão que a gente tem para mostrar pro pessoal de casa, nós vamos olhar pelo nosso telão, o pessoal de casa está acompanhando aí também. 41-10 foi o placar contra o Caxias no último sábado, né? Aqui em Santa Maria. Comparando com o futebol, assim, seria uns 3-1, 4-1 daqui a pouco ou não? 6-1, 6-1? Alguma coisa assim. Quase 7-1, 6-1 então, é por aí, é. Fala pra nós um pouquinho aí, Rodolfo, o Charles também desse jogo, essas arrancadas aí, ó. A gente teve até comentários, né? No terceiro tempo a gente conversa com o time adversário e tudo Sim. mais. E eles comentaram o seguinte, que, cara, quando vocês impõem o ritmo de jogo, fica horrível de acompanhar vocês. Porque acontece isso, a gente não faz nada de especial, o jogo é bem simples. Os mais pesados vão lá, batem, reciclam a bola, para que quem vai invadir, como está acontecendo aí no lance, invada e faça o ponto. Então, muitas vezes os mais pesados abdicam de ser o herói, de fazer o ponto, fazer a pontuação, fazer o try, para que seja mais seguro e os outros consigam essa façanha e com quem sai ganhando é o clube. Então, a gente deixa essa história de tipo, eu vou ser o herói, eu vou ser o goleador do campeonato, vou ser o try-man. Sim. Não, a gente quer ganhar e a gente quer que isso aconteça independente de quem faça. É um esporte coletivo por excelência. Tu não vai conseguir, não vai ter o cara, tem os destaques, tem as pessoas que, tem os jogadores que se dão muito bem, dominam bem as técnicas, mas precisa de todo apoio. Todo apoio. Então, antes você perguntou quais são os jogadores que mais recebem pauladas, assim. Independente, todo mundo vai receber. Esses caras aqui da linha de frente, aqui, quando vê, eu olho, eu acho que teria quebrado nessa pequena batida deles. Sim. Para que serve esse Scrum Cap é principalmente para a formação do Scrum, que, por exemplo, eu sou segunda linha, então tenho 3 primeiras e eu ficaria com uma perna de um desse lado e outra aqui. Isso para ralar as orelhas, quando tu não tá com isso, é incrível. Sim. Acaba machucando a orelha. Machuca a orelha, machuca o rosto e isso daí dá uma amenizada legal. Porque quando não usava e jogava normal, para tomar banho era um parto. Sim. Porque ardia muito. Entendo. Aí dá uma protegida legal e quando contra alguma batida tu vê que ele é acolchoado, dá uma amortecida legal também. Dá para tirar e mostrar o pessoal de casa. Vamos, olha só, material, né? Olha só, ele é um material até muito flexível, né? É um EVA. São colchãozinhos de Abre EVA. Aqui, ó. Quer colocar também, Quintana? Quer ver aí? Não quer? Não, não é pro meu tamanhozinho. Não? Ajeitar no cabelo aí. Eu quero saber de vocês, gurizada, o seguinte, teve um momento da comemoração, depois que passou, né, e a gente tem imagens disso também, vocês mais uma vez falaram aquelas palavras de vocês que na união vocês se fortalecem e tudo mais. Charles, eu gostaria que você passasse pra gente o que significa isso para vocês, assim, de cada vez, cada conquista vocês bradarem, gritarem essa frase e gritarem no final universitário, universitário, universitário. Bem, eu faz 2 anos que estou na equipe. Sim. E desde o início eu identifiquei esse aspecto, essa união do time. De tu perceber que não é só tu que fez aquela jogada bonita, não é só tu que conseguiu fazer o try. Tu teve todo um processo de construção, teve um bom passe, um bom posicionamento do colega no teu lado. Tu tem toda uma estrutura, pessoas que estão namoradas, companheiros ali que estão ajudando por trás. Então, geralmente gera uma ideia de família envolvido em todo o processo de jogar rugby, treinar rugby, organizar o evento. Então, nós sofremos, mas nós se divertimos no final também. Legal. E é essa sensação que dá quando a gente grita, assim, porque extravasa tudo. Rogério, sabe, tem uma coisa interessante que eu, às vezes, aos sábados à tarde, a gente sai para dar uma passeada e caminho à universidade. Eu acho que vocês ainda continuam treinando naquele campo na frente da piscina lá na universidade, mas treinavam bastante lá, né? Já treinamos um bom tempo lá. E eu lembro que algumas vezes eu passava lá e via, né? E aí ficava olhando lá, eu ia fazer uma caminhada, não sei, ficava olhando assim, puxa vida, o envolvimento de namoradas, de repente, irmãs, as pessoas ali, e eles ali fazendo um trabalhinho, eu olhava aquele camada de, puxa vida, pensa que um jogador de futebol vai querer botar uma esteira e entrar naquele campo ali, e eles lá numa luta danada, né? Sim. E aí depois tu vê o crescimento,
a busca e a conquista do resultado. Eu acho que isso, assim, ó, tem mais é que fazer essas comemorações mesmo, assim, né? Porque isso incentiva e precisa ser bem mostrado mesmo, bem mostrado, porque é muito legal. Falou, ninguém é estrela, né? Todos fazem parte do contexto. O time é a estrela. Muito legal. O professor Dida falou, eu acho que resume bem, né, professor? Porque as dificuldades já estão postas para a prática da atividade. Eles já sabem, para praticar essa é a situação. Não tem onde treinar, não tem nenhum facilitador, todos trabalham ou estudam, ou seja, vocês vão se autopatrocinar. E se vocês quiserem jogar, é isso. Ganhar, então, o caminho é muito maior. E a gente vê outras modalidades, como o próprio futebol, onde sempre a desculpa é do juiz, a desculpa é do gramado, a desculpa é de uma série de situações, do regulamento, federação. Quando se tem esse tipo de determinação, união, o resultado tende a ser muito maior quando, lógico, tendo uma organização, toda uma espécie de planejamento, porque eles não estão chegando de paraquedas na situação. Eles estão planejando há um bom tempo já chegar na primeira divisão e estruturar, passar adiante o rugby na cidade. Eles não querem simplesmente ganhar mais um troféu. O projeto deles é bastante ambicioso e eles estão se esforçando e lutando para isso. Então, esse mérito de vocês vai muito além da taça. Ele tem um simbolismo muito maior do que isso. Essa coisa que tu coloca aí, a gente fala muito sobre planejamento e organização que você deve ter de sobra, mas se você não tivesse feito um diagnóstico antes, você não chegaria nessa condição. Porque se você só planejasse, vou treinar, eu vou me organizar para isso, mas você tem que ter um diagnóstico, saber de onde vocês estão saindo, o que vocês vão, o enfrentamento que tem. E eles sabem, hoje, no primeiro momento, eles enfrentaram a eles mesmos. Né? E sair de casa, essas dificuldades que tem, o primeiro enfrentamento que tu faz será que vale a pena eu sair num frio desse para ir treinar? Será que vale a pena eu deixar de estar lá com a minha namorada? Não, então eu vou levar a namorada junto. Esse enfrentamento feito que eles têm aí é de um diagnóstico que eles fizeram lá atrás e que a gente sabe que a tendência pode ser que seja a curto, médio, longo prazo, mas vai chegar. Vai chegar porque eles têm a exata noção do que é. Se não, na metade do caminho, algum já teria desistido. E quem desiste não vai chegar nunca em lugar nenhum. Né? Isso é verdade. Boa, bem interessante. 26 de junho, então, né? Esse jogo é em Santa Maria, isso? Contra o Centauros. No centro de eventos, provavelmente. Lá na UFSM, provavelmente 3 da tarde aquele horáriozinho também. padrão, 3 da tarde, centro de eventos, daí o dia 26 só estamos esperando o ok da federação e da arbitragem. Eles dando ok, fecha a data. Vocês já enfrentaram os Centauros em alguma outra oportunidade? Vai ser o primeiro jogo? Já. Copa RS ano passado. Como é que foi o desempenho? Eu não lembro a 24 pontuação. Foi 21, 24 foi a 20. algo apertado, assim. Sim. Vocês venceram as duas partidas? Vencemos, foi apenas um confronto ano passado. E o ano anterior, que eu não estava ainda, eu acho que teve outros. Mas eu já joguei contra os Centauros e no ano que eu entrei, em 2013, acredito que o Centauros estava na segunda ainda. Foi acho que o ano que a federação convidou os Centauros a subir. Sim. Mas não foi por aspectos de desenvolvimento do rugby que eles convidaram para subir, não por uma disputa de confronto direto. Entendo. Legal, bacana. Quantas pessoas acompanharam a decisão de vocês lá? Em torno de 500 pessoas? Foi mais ou menos isso? Olha... Eu acho uma estimativa baixa, mas vamos colocar esse número. Chegou a quase 1.000 pessoas, então 800 pessoas? Não sei se para tanto, mas olha, a gente olhava em volta, era todos os lados do campo tinha gente. O pessoal abdicou da arquibancada para ficar no solzinho do outro lado. E vamos fechar por 700 pessoas. 700 pessoas, passamos uma régua nesse valor, né? Matemático é eles também estiveram aqui no Central do Esporte da semana passada, o pessoal do futebol americano, e a gente tem ali na tela para mostrar. Sábado agora, a partir das 4 da tarde, tem um evento em Porto Alegre, lá é o Gigante Ball, mas o Santa Maria Soldiers enfrenta o Juventude na decisão do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano. Esse jogo, então... Eu acho que só tem... Na verdade, é no sábado, né? Sábado. Sábado, dia 18 de junho. E agora vocês ficam na torcida, porque eu lembro que os meninos comentaram aqui, né? Estava aqui na última terça-feira que iam torcer para vocês. Agora vocês ficam na torcida do Santa Maria Soldiers. Quem sabe a gente tem aí, num prazo de 2 semanas... uma equipe de repente campeã gaúcha e outra equipe já na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, só que daí de rugby. Legal seria isso, né? Muito legal, aliás. Exatamente, estamos na torcida pelos guris. Tem muita gente que conhece, tipo, eu fui colega durante a faculdade inteira de um dos guris que joga lá, fora pessoas que se conhecem, né? Figuras que estão sempre nos nossos jogos também. Então a gente apoia sim e tomara que os guris levem lá o Gigante Bowl. Uma história muito parecida com a de vocês, inclusive, né? Não tem como não torcer
né? Porque passaram pelas mesmas dificuldades, sabe? Então, no mínimo, você dá as mãos. Que maravilha. E a gente fica na torcida reforçando que vai ser televisionado esse jogo, né, Jareta? Duas emissoras de TV. Vai ser uma transmissão rede nacional e outra transmissão no Rio Grande do Sul, no canal 36 da NET, e a outra é o canal ESPN. E vai ser o maior evento da história no Brasil de futebol americano. Mesmo sendo o Campeonato Gaúcho, a decisão é gaúcho. Mas o evento em si vai ser o maior no Brasil de futebol americano. Envolvendo estrutura, show, público, equipes e tudo mais, pelo menos cria-se essa expectativa, né, de que seja o maior evento de futebol americano do Brasil, essa decisão entre o Santa Maria Soldiers e também o Juventude lá de Caxias do Sul. Era isso, né? Não, era isso. A gente fica muito feliz em receber vocês com esse troféu, porque parece um pouco até demagogia, a gente fala, são campeões independente do resultado, e é verdade. Essa que é a verdade, pela história de vocês, né? Mas a gente fica muito feliz porque a gente passou quase um semestre aqui lamentando a organização do nosso futebol aqui de Santa Maria, na divisão de acesso, lamentando muito as decisões que foram tomadas, algumas situações. E quando a gente vê por uma outra esfera um esporte que não tem o clamor popular, onde vocês batalham pelo espaço e tem resultados positivos sem essa estrutura já existente, a gente fica muito feliz e deseja todo sucesso para vocês, viu, gurizada? Obrigado. Nós agradecemos e é sinal que o trabalho está dando frutos, né? Vocês estão de casa, não precisa ficar encabulados, vocês são de casa aqui, fiquem bem à vontade. Professor Dida, muito obrigado. Uma honra sempre, viu, professor? Prazerzar sempre estar aí, né? E a gente que faz isso, aquilo que eu falei, o esporte é a profissão da gente, né? Embora tenha caído pelo lado do futebol, mas eu cada vez que eu vejo, porque tem muitos desses meninos, como a gente fala, o Brian foi meu aluno e a gente conversa, e a gente sabe da importância que tem para a cidade de Santa Maria essas atividades esportivas. E enquanto profissional da área de educação física, também ver esses ganhando, embora não entenda muito da modalidade em si, mas a gente sabe da dificuldade que é, né? Então, por si só, se é campeão, sim, só o fato de estar nessa batalha aí. Quando tu consegue alguma coisa, é o primeiro lugar, e vocês com certeza estão no caminho certo aí. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, professor. E obrigado pela oportunidade sempre aí. Nós é que agradecemos o professor Luiz Fernando Nunes, o Dida, né? Mais conhecido como Dida, né? Ele se popularizou conhecido. Fala o Luiz Fernando Nunes aqui, poucas pessoas. Eu ia dizer, se o gerente, vamos convidar o professor Luiz Fernando Nunes? Não. E o Dida, vamos? Boa. Mas para nós é uma honra de fato. É verdade. Estar diante de vocês essa história. E professor Dida, a gente sempre aprendendo com o professor, né? E o professor Gilson Piber, feliz aniversário, parabéns, mas está devendo o bolo. Paga o bolo, paga o refrigerante, professor. Olha, escapou bonitaço do programa de hoje, mas do próximo não vai escapar e aí vai ter que trazer o bolo. Pessoal, grande abraço para todo mundo, muito obrigado pela audiência, para você que acompanha o Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET, pela TV Unifra, você pode acompanhar todo o programa também na íntegra lá no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Mais uma vez, muito obrigado ao Charles, muito obrigado ao Rodolfo, ao professor Dida e ao José Quintana Júnior. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira e olha, tomara aqui com equipe campeã de novo aqui nos estúdios da TV Unifra. Grande abraço a todos e até lá!